Olá, boa noite, boa noite. É um prazer e uma alegria estarmos mais uma vez nessa casa, estarmos juntos para esse estudo do Evangelho, dessa doutrina consoladora. Consoladora porque nos permite refletir sobre as nossas atitudes. Não que vai passar a mão na nossa cabeça, vai nos mostrar a realidade na qual nós nos encontramos. E aí, na nossa individualidade, temos a oportunidade de fazermos as nossas escolhas. Nós somos as nossas escolhas. E sempre seremos. Não há ninguém, não há nada que nós possamos dizer, foi por causa... Aí vocês sabem que eu tenho que escolher uma vítima, ou um parceiro. E nós vamos pegar... Não, vamos pegar o Guido. Então a gente diz assim, mas isso aí foi porque ele que me induziu. E é onde fica há 400 milhões de anos atrás, quando surgiu o homem aqui, no nosso planeta, já trouxe uma coisa que chama-se livre-arbítrio. Leiam A Caminho da Luz. E nós vamos ter uma nítida visão do que retrata o crescimento da humanidade. Leiam Exilados de Capela. Não há como nós não olharmos para isso e, principalmente, nos questionarmos que parte desse processo eu estou. Então, nessa noite, a proposta que nós trazemos para o nosso momento de reflexão, cujo título nós trouxemos e sugerimos, com a aprovação da casa, Os Caminhos da Cura do Corpo e da Alma. Qual a profundidade disso no nosso reflexo, do nosso dia, dos nossos momentos, em que, literalmente, eu sou a vítima que sofro os reflexos que acontecem à minha volta. Eu não fiz nada para merecer isso. Mas, se Deus quis assim, aquele Deus julgador, que está sentado num trono esplêndido, apontando para todo mundo, e lá está dizendo, olha lá o Guido, manda aqueles anjos lá, os anjos ficam lá anotando, para depois ser julgado. E onde fica o Deus de amor, que a gente tanto busca? Onde está essa misericórdia? Então nós precisamos mudar essa nossa visão. Precisamos entender que todos os processos nas quais nós nos colocamos nesse momento, agora, no aqui e agora, ele é parte integrante, como foi trazido na mensagem da prece inicial. Que a reencarnação é um instrumento que nos permite, não só na reparação, mas é o coadjuvante. A reencarnação é a certeza da misericórdia de Deus, do seu amor por cada uma das suas criaturas, em todo o universo, em todas as dimensões. Não sabemos dizer o que eventualmente acontece em dimensões e esferas superiores, porque os processos são diferentes, os corpos são diferentes. O que nós vivenciamos aqui diz respeito à frequência na qual nós estamos inseridos. Na frequência da qual as nossas vibrações condensam a energia da matéria que transmuta na formação do nosso corpo.
E aí é onde começa, e muitas vezes, a nossa falta da visão, da compreensão, de entender que todos esses processos, até mesmo os nossos corpos, são gerados conforme as minhas necessidades. Anteriormente, nosso último encontro, até a gente falou sobre essa sequência, onde trazia... Boa noite. Onde nós vemos que cada uma dessas etapas tem as suas particularidades e peculiaridades reencarnatórias. Mas não é uma reencarnação como nós aqui podemos entender, ou assimilar, ou compreender. Mas, da mesma forma, existe um agente de interferência que interage na atmosfera do ambiente, da dimensão na qual nós estaremos e seremos participantes. Então, esse corpo que nós, hoje, nos arrastamos, que é um acessório, que é perecível, que é temporário, ele é condizente com o que eu preciso. Ah, mas eu não pedi para vir com tais problemas. Nós vamos ver hoje. E quem tiver a resposta não precisa responder. É pessoal. Porque quando nós falamos sobre os aspectos de cura, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça que a gente precisa curar? Podem falar agora. Cabeça, o corpo. Porque a gente entende que o que eu estou passando é porque eu estou doente. A doença está instalada no... E aí, qual é o processo que nós precisamos buscar? Por que está no corpo? Por que ela se manifesta no corpo? Sim. E por que ela está no corpo? Por que os males se concentram, se condensam na camada mais densa que existe, que é o nosso corpo? Porque nós esquecemos de uma coisa: o corpo, ele é o substrato de tudo aquilo que nós carregamos. Ele é o funil daquilo que, no nosso processo reencarnatório, na nossa anamnese, traz literalmente como... Rapaz, eu estou preocupado com você segurando. Não, você não vai ficar livre. Coloca aí no cantinho para mim. Para você não ficar preocupado. Não, eu vou te livrar do castigo daqui a pouco. E a gente não percebe isso. Não percebe que as minhas intenções, nas quais eu coloco em atitudes, geram campos, vibrações, frequências do nosso corpo que altera o nosso campo vibracional e vão gerando pequenas fagulhas, pequenas formas condensadas de matéria mental que vão se instalando no meu campo vibracional. E aí nós temos, além dos nossos corpos, nós temos o corpo mental, o corpo emocional, corpo energético, que é o corpo fluídico, e o corpo material. Então isso tudo começa... É como você colocar uma jarra com água e jogar ali dentro café. E aí você mistura. E deixa ali por alguns minutos, o que vai acontecer? Vai decantar. A água vai ficar limpa, vai concentrar tudo no fundo.
E o que é o café? São essas ações, esses processos condensados, mentais, de vibrações condensadas, tóxicas ou não. Vai depender do sentido que eu vou dar. E vai reverberar no corpo físico, porque vai somatizando. E ele vai condensando. E aí, quando a gente não entende isso, se nós olharmos para a estrutura do nosso corpo, o princípio da matéria do nosso corpo, de onde que saiu? Também. Alguém. Quem já leu a Bíblia? Aqui, pode levantar a mão. O Velho Testamento. A Gênese do Velho Testamento. Um dos textos que tem lá é: viestes do pó, e ao pó retornará. Qual é a visão, a analogia que a doutrina espírita, que nós já explicamos aqui, que doutrina provém do latim, que na tradução grega significa sabedoria, conhecimento. Então, conhecimento da espiritualidade, o conhecimento dos espíritos, a sabedoria do mundo espiritual. É isso que é a doutrina espírita. Então, quando a gente vai analisar esse processo, e que nós percebemos que nesse aspecto, a estrutura do nosso corpo, ele não tem outra forma de ser gerado, ele não tem onde tirar os elementos que não sejam da Terra. De toda a estrutura que formou o nosso planeta. O nosso corpo, ele é um reflexo. Se nós pegarmos todos os elementos que compõem o nosso corpo, sais minerais, água e tudo mais, nós vamos encontrar na natureza. Tudo. Como também vamos encontrar os elementos universais, ou os básicos, em todo o universo. Oxigênio, carbono, isso tem em todo o universo. O oxigênio que nós respiramos aqui é aquele de centenas de bilhões de anos atrás, como descreve Ranieri no livro A Evolução do Princípio Inteligente. A molécula de oxigênio que nós estamos respirando é a mesma que há bilhões de anos atrás expandiu no universo com o Big Bang. Ela não sofre a transformação, ela se acopla, formando um novo elemento, mas a molécula, o princípio é o mesmo. Então nós vamos perceber que os elementos que formam o nosso corpo são oriundos, como diz e descreve no Livro dos Espíritos, de onde o Espírito tira os elementos necessários para a formação do seu corpo. Do campo, da atmosfera, do ambiente na qual ele vai reencarnar. E aí nós vamos ver que Emmanuel, no livro Consolador, retrata de uma forma muito sábia que a preparação para a encarnação do Cristo aqui foram 2000 anos para ajustar uma frequência, porque o corpo não suportaria. Não havia matéria no nosso ambiente que pudesse suportar a presença. Quanto mais um acoplamento. Então, tudo isso é parte de um processo. E quando a gente vai olhar a estrutura do corpo físico, nós vamos aprofundar, vamos fazer um zoom até chegarmos numa molécula. As moléculas,
elas possuem um campo magnético de vibração. Masaru Emoto, depois quem quiser, eu posso até postar para as pessoas, tem uma pesquisa de Masaru Emoto, um japonês, que fez uma pesquisa com a água. Alguém já viu essa reportagem? Que ótimo! Muito bom! Então, aí vocês veem que qual foi o princípio que ele foi buscar? A água sofre ação da vibração, da intenção que nós irradiamos. Então ele fez aquele teste da água, congela, e aí ele fez aquele processo irradiando amor, palavras boas, salutares. Aquela água teve uma forma do seu desenho, da sua estrutura molecular, que desenhou formas cristalinas. Belíssimas. Que são, parecendo mandalas, certo? E aí, para cada tipo de vibração, tinha uma frequência, uma estrutura de desenho, vamos colocar assim, diferente. Então, eu te amo, eu sou feliz. Então, quando você emana isso, você está irradiando. E aí nós vamos falar, nossa, mas a água é ser inanimado, não tem sentimento, tem vibração. Tudo vibra, tudo interfere. Vejam que quando nós estamos sob o efeito de determinadas luas, as marés, a tabela das marés, são regidas por isso. Quando nós estamos sob o efeito da Lua, no nosso planeta, há determinados fenômenos relacionados com alterações químicas na água, em elementos fluídicos ou fluidos no nosso campo. Daí ele foi mais além, ele pegou a mesma estrutura e começou a falar coisas negativas. Eu te odeio, detesto, eu não te gosto, aquela coisa toda. E aí havia uma alteração. E ele pegou a água suja e fez a mesma coisa. E foi fazendo essa analogia. Não satisfeito, ele pegou o arroz, colocou num becker, né? Que é um tubo de vidro, de laboratório. E num ele colocou o arroz com a água, no outro ele colocou apenas o arroz, e no outro, nos três ele colocou assim. E no primeiro ele não fez nada. Deixou lá só tampado. No outro, ele fez emanações de vibrações, de intenções boas, saudáveis. Todo tipo de pensamento que seja benéfico. E no último, ele descontou tudo que ele não podia na vida dele. Um período de aproximadamente 30 dias, o arroz primeiro já estava totalmente deteriorado, mofado, estragou, apodreceu na água. E olha que ele não recebeu nenhum campo de vibração. O arroz que estava no becker, que sofreu todo tipo de radiação negativa, ele embolorou, virou uma maçoca. Aqui vocês, maçoca também fala, né? Virou uma coisa estranha, escura, negra, totalmente mal cheirosa. Ela se autodegenerou. E o arroz que sofreu apenas vibrações boas, estava intacto. Perfeitamente consumível. Íntegro. Estava ali dentro da água. Então veja, quando nós estamos falando disso, nós estamos vendo que o nosso corpo... Que é 70%. Isso. Que 75% do nosso corpo é porque eu tenho uns slides, uns vídeos que assim, eu gosto de exemplificar para a gente ver como é o nosso corpo energético, os túbulos energéticos que concentram a água no nosso corpo. A gente imagina aquilo ali, ele foi expandido,
Sabe aquela roupa de astronauta? É como se a gente tivesse mais ou menos uma distância assim. O campo que ele gera à nossa volta são túbulos, como se fossem aqueles canudinhos que a gente enrola e faz aquele conezinho, concentrando a vibração da água em cada poro nosso. Se tornam antenas captoras do fluido vital, que nos alimenta. Então são muitas coisas, a gente não se percebe disso. E o corpo está ali, sofrendo o embaque. Aí eu corro, quem faz academia, vai para a academia e tal, mantém o corpo, a estrutura. Ótimo, é saudável, precisa fazer essa ação, porque nós estamos movimentando. Esse movimento renova a nossa estrutura, renova o nosso conhecimento, renova a nossa vitalidade. Mas não impede dos nossos processos que são desencadeados no corpo. E quando nós pegamos essa molécula que está ali, ela tem um revestimento de proteção, mitocôndria, que é uma cápsula que fica em torno dela. Que ao aproximar a outra, ela interage, é como se fosse um atrativo, uma cola, e aquilo vai se expandindo. Ela precisa de uma proteção porque ela retém toda a estrutura que está nessa molécula, nessa célula, e faz com que ela preserve tudo isso. E a gente vai observar as pesquisas que já avançaram, o uso de células-tronco. Célula-tronco é uma célula primordial, vamos dizer assim. Como fazem também da placenta. Então, oi? Primitiva, é a primeira. Porque esse processo começa a se desenvolver através disso. E aí onde a pesquisa está chegando? A célula-tronco, que é uma célula primordial, a primeira, ou a primitiva, quando injetada ou colocada em outro órgão, ela assume características regenerativas. Que célula inteligente. Porque na hora lá, o médico, né, falou, olha, vou colocar você aqui, então aqui você vai ter que trabalhar nesse campo que você tem que curar. Será que é assim? Ou será que tem um agente fora, tá ali, né? Será que tem um agente fora que estimula, incita, faz com que isso possa assumir características próprias daquele espaço? E aí Bruce Lipton, no livro Biologia da Crença, fala sobre a capacidade regenerativa das células através da ação da vontade, do pensamento, em que nós podemos alterar a estrutura da célula, regenerando-a. Ele, que é um biólogo, geneticista, através da epigenética, foi estudar. A epigenética é uma ciência nova, tem pouco mais de 10, 15 anos, talvez nem isso. Mas começou a se desenvolver que a nossa estrutura não parte do DNA. A hélice do DNA, que é formada por 12, o espiral DNA é formado por 12 hélices em pares. Nós temos essas 12 hélices, apenas 2 ou 2 jogos ativos. Os outros são totalmente ainda sem qualquer campo de influência no nosso corpo físico. Porque a gente não tem estrutura para que eles possam ser ativados. A gente sabe
no outro momento em que a gente, ao reencarnar, esses futuros corpos, numa condição de mundos regeneradores e felizes, essa estrutura seja outra. A gente sabe disso, porque existem algumas citações de André Luiz nos livros, nos domínios da mediunidade, Entre o Céu e a Terra, em que fala dos laboratórios. Fala desses caminhos que nós chegaremos um dia da medicina do futuro. E aí, quando a gente vai analisar a questão do corpo, e a gente está sempre preocupado em curar o corpo. Ah, eu estou com a febre, eu estou com a dor de cabeça. Aí a gente se encharca de antitérmicos, de outros processos, e aí vamos tentando aliviar os sintomas. Tudo no físico. Tudo no físico. Acho que eu comi alguma coisa, meu fígado, meu estômago. A gente está sempre achando um gancho, uma válvula de escape que justifique isso. Enquanto a gente não entender que o corpo é o ralo daquilo que nós carregamos, que se concentra nele tudo aquilo que nós trazemos, a gente vai continuar passando pelos nossos tormentos, pelas nossas dores, pelos sofrimentos, que não viemos aqui para isso. Essa é a questão. No Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se a felicidade é deste mundo, o que é trazido como resposta, a felicidade que nós conhecemos é relativa ao nosso grau de percepção e entendimento. O que nós entendemos de felicidade está muito distante da realidade de alcançarmos, de sermos felizes. Porque o Espírito de Verdade traz o seguinte: a felicidade é uma completude. É um ser integral. Corpo, mente, espírito. Tudo em processo alinhado de harmonia. Mas estamos tão ainda dobrados a olharmos para a fisicalidade e esquecemos que estamos enterrados aqui nesse corpo. Como diz Henrique Rodrigues no livro Ciência do Espírito. Quando estamos enterrados no corpo, nós não passamos e não temos mais noção do que realmente somos e como estamos. E vivemos os estímulos que a fisicalidade, o mundo físico, a nossa vida de relação nos arrasta. Nós somos as nossas escolhas, lembram-se? Então, ainda estamos vivendo nesse campo, buscando nesse aspecto. Mas quais são os caminhos dessa cura? Continuarmos ainda buscando as alternativas? Continuarmos buscando os recursos que ainda não conseguimos entender? Que a mudança precisa acontecer e ela é real para todos nós. E aí nós vamos ver que quando nós começamos a entender, aí vem o que... Seu nome? Juliana. Ela não vai ser vítima não, tá? Como a Juliana disse no começo, a nossa mente, nosso campo mental. Somos geradores... Obrigado, ela conseguiu ouvir meu pensamento. Conceição, tu é médium, né? Você consegue ler pensamento. Obrigado.
for normal. E quem disse que médio é anormal? E quem eu ia perguntar isso? Agora, Deixa eu olhar o livro. Não é normal, não. então vejam. Olha, eu não posso falar muito não, porque desde garoto, então, quando vocês me verem andando na rua sem óculos, não sei se eu já comentei aqui. Não. É porque sem óculos eu vejo aqui todos os vultos encarnados. E com óculos eu vejo nítido. Só que com óculos os dois estão nítidos. Aí quando eu estou andando na rua é para não atropelar ninguém. Que aí eu sei diferenciar, né, entre vocês duas quem está aí no meio, olhando assim. Então é muito simples. Então esse aspecto, o médium vai descobrindo os seus recursos. Só fazendo um adendo aqui, porque não há nenhuma reencarnação ou desencarne que são exatamente iguais, por conta das nossas experiências. Consequentemente, não somos médiuns que têm as mesmas habilidades, sensações, percepções exatamente iguais. Porque a nossa capacidade de sintonia e assimilação é diferente. O que pode ser fácil... Qual é o seu nome? Nádia. O que pode ser natural para a Nádia, pode ser totalmente imperceptível para mim. Mas para mim não é natural. Não vejo nada. Você é da equipe dele, é? Ah. Aí, tá vendo? Então, quando a gente fala assim, que a gente começa a observar que no nosso campo, na nossa estrutura espiritual, aquilo que nos envolve está relacionado com a frequência daquilo que nós estamos sintonizados. Quando eu era garoto, nessa época eu não usava óculos. Eu comecei a usar óculos há pouco tempo para cá. E aí, quando em casa, vendo os espíritos, aquela coisa toda, tinha o quê? 6 anos. E muitos deles, às vezes eu chegava no quintal e eles estavam envoltos numa bolha, como se uma bolha transparente assim. E às vezes estavam perto um do outro. Só que é como que cada um que está nessa fila tem uma blusa de cores diferentes. Eles estavam perto, só que cada um numa coloração interna da bolha diferente. Só que a atmosfera da bolha, cada um trazia o que era próprio dele. A densidade, o aspecto, aquilo que era vivido mentalmente estava refletido no seu campo. E são assim que os espíritos nos identificam. Se eu estou vibrando... Oi? Por afinidades. E o que é essa afinidade? É o campo de vibração. E se eu vibro nesse tom... Vamos fazer uma analogia. Se eu vibro nesse tom verde, eu não vou enxergar o verde dela. Eu não vou enxergar... Só tem esses dois. Aquele verde. Porque eu só vou conseguir perceber esse. Aí é o que me atrai. É onde eu vou. E para mudar isso, eu tenho que mudar a frequência, eu tenho que mudar a minha percepção, tenho que mudar a minha sintonia. E aí me sussurraram aqui, quando nós fazemos o evangelho em casa, que precisamos, nesse momento de tantos tormentos na humanidade, o evangelho, ele é o aporte espiritual. Ele é o consolo que nós podemos emanar. Porque a gente muitas vezes entende que o evangelho que eu faço em casa, no meu lar, na minha família, está ali, jamais. Missionários da Luz, André Luiz relata o evangelho que é feito uma casa que emana um pilar de luz aos céus. E quando Hilário chama ele, observe vários pontos
se projetando aos céus. Quem não assistiu nosso A2, assiste. Aí, tá vendo? E aí aquele processo ali é a vibração das orações. No livro A Segunda Morte, que relata o desencarne de Francisco de Assis, quando ele foi recebido por Jesus, que ele perde a forma perispiritual para alcançar o corpo mental, corpo iluminado. Quando André Luiz e Chico vão até lá, que eles são levados e convidados a estarem presentes, que eles estão no caminho. André Luiz pergunta: o que são essas malhas de luz que circulam no universo? Pareciam rios de luz correndo pelo universo. Não era em volta da Terra, eles estavam muito distantes. Ele foi levado pela espiritualidade, deixando o corpo denso, que era o perispírito, levando só o corpo mental, que Jesus aguardava. E aí, são ditos o seguinte: são as preces que são feitas e são levadas aonde há necessidade pelos espíritos de luz, àqueles que precisam. Então veja que quando nós fazemos o Evangelho, não é só... Isso não está no nosso campinho ali, não. No livro Mestre de Amor, de Joana de Ângeles, ela fala exatamente sobre isso, retratando ali o que é o Evangelho. Inclusive, esse livro está sendo relançado. Há muito tempo ele parou a edição e foi lançado agora. O Evangelho é o nosso farol. Então, quando nós compreendemos isso, nós começamos a mudar as nossas mentalidades. E aí, a nossa estrutura mental, nas quais nós nos sintonizamos, e aí vem a pesquisa de Bruce Lipton, em que a ação da mente consegue alterar a estrutura energética e vibracional da molécula em determinados aspectos. Os nossos neurônios se comunicam por sinapses, por frequências elétricas. O nosso corpo tem uma frequência. E elas se interagem, porque as células do cérebro, elas não se multiplicam. Elas vão perdendo habilidades. E vão, ao longo do tempo, se atrofiando. Aí nós temos algumas patologias. Demência, Alzheimer e outras mais que vão acontecendo. E elas não se tocam. Então as sinapses fazem essa comunicação, que são as frequências energéticas, magnéticas, que emanam e interagem. Quando vocês entram na cabine de passe, são essas frequências que são derramadas, de acordo com o que cada um de nós precisa. A espiritualidade já está aqui. 580 joules de força, 550, 700, 1000, Nádia vai ter que doar 2000, é mais ou menos por aí. Quando entra ali, é isso que acontece. Precisa estar o quê? Receptivo. Nada acontece se não vier de dentro para fora. E aí, nesse processo, em que Bruce Lipton começou a pesquisar, ele viu que há essas interferências. E até então se achava que a responsabilidade disso trazia-se na hélice do DNA. Ele é responsável pela estrutura física, as características humanas. Cor de cabelo, de olho, face, pele, característica racial. Está ali dentro, nesse processo todo. Mas a estrutura que está acima disso é que a epigenética estuda. Onde há essa interferência, vibração, que pode transformar. E sabe o que fez ele pesquisar isso? Foram pacientes que, após se submeterem
a tratamentos de terapias como reiki, como posição das mãos, tinham melhoras. Isso chamou a atenção em que ele foi na pesquisa em Harvard, começava a pesquisar sobre isso durante 10 anos. E viu que existe um agente que induz para que isso aconteça. Vamos voltar ao nosso garoto propaganda. Se o Guido vai fazer uma terapia, o pai no médico, para tomar uma medicação para que possa resolver o problema de refluxo. Daí o médico prescreve, olha, alimentação, toma isso aqui, tal, beleza. Mentalmente, ele já está assim, isso aqui é mais uma receita. Isso não vai mudar nada. Isso não vai acontecer nada. E aí ele toma o remédio, faz o que precisa ser feito, aí volta, quando termina aquela dosagem. E aí, Guido, como é que tá? Mudou nada. Pelo contrário, foi refluxo, tive vômito, tive náusea, passei 3 dias sem conseguir comer nada, até a água fazia mal. Pois é. E perdi 6 quilos. O meu corpo, ele vai, não é reagir a isso, ele vai interagir. O que eu estou derramando nas minhas células? O que eu estou vibrando? Imagina que o nosso corpo é o arroz de Masaru Emoto. Se 75% é água, é líquido, ainda tem o sangue, né? Então vejam que esse campo de vibração, ele se borbulha. Na medicina tradicional chinesa, o que a gente analisa no aspecto físico é fazer essa leitura desses campos, dessas vibrações, de tudo aquilo que está reagindo no corpo, que tem uma causa anterior. Eu tenho 3 anos que eu faço acupuntura, já melhorei. Tem 3 anos que eu estou fazendo um tratamento com reiki. Ainda continuo arrastando a perna. Continuo... Oi? Sua cabeça está como? Seus pensamentos? Aí eu estou ali, eu vou lá fazer uma sessão de acupuntura. Aqui, olha, meu marido. Quando meu marido chegar em casa hoje, vai ter. Ele vai ter que explicar. Quando a minha mulher chegar, aquela fatura do cartão, por que vocês reclamaram? Então vejam, se a gente não desligar esse processo, nada muda. Nada muda se a gente não mudar. Se a gente não se colocar no processo. Lembra que Jesus falou? Orai e vigiai. Aonde que está isso em nós? Aquela última palestra que eu fiz foi porque ainda não vivemos Jesus. Sim. Porque ainda não vivemos Jesus. Porque a gente acha que ele só está aqui. Quando passa da porta para fora, é cada um por si. Aí a gente... E aí aqueles que querem realmente continuar, eles não precisam fazer nada. Nada. A gente por si só já fazemos. Olha, a gente ouve muito nas reuniões mediúnicas, os espíritos chegam, eu não fiz nada, ele que me chama, eu tento ir embora, mas ele continua me chamando. Continua me atraindo pelos vícios que ele carrega. Ele tem o que eu quero. Tudo o que eu quero, ele me alimenta. Algum tempo atrás, não foi tanto tempo assim, nós estamos em maio, deve ter sido final do ano, eu venho descendo ali
Rio Branco, passando ali em frente à catedral. E aí, quando eu olhei, eu vi parecia uma multidão caminhando, assim. Quando sai turma de colégio, sai aquela turma assim que vai na rua, mas vinha até na rua, tinha calçada e rua. Aí eu olhei, tinha umas formas que estavam ali, e aquilo me chamou, estava de óculos. Aí eu fui e tirei. As pessoas que vinham subindo, sabe aquela mochila que você carrega no notebook? Pois é, parecia uma mochila daquela, só que não era uma mochila. Sobre os ombros tinha umas sombras com formatos animalescos que envolviam, abraçavam as pessoas como fossem asas em volta delas. Mas não era uma ou duas, tinha para mais de 50 subindo, acoplado no campo dos encarnados. E eles estavam por trás, né? Estavam por trás, sobre eles, ligado ao chakra humeral. E aí eles ali andando, aí eu paro, tento fazer de conta que não vejo, aí eles olham e continuam, aí eu parei, esperei todo mundo passar. Normal. Tá, diga, graças a Deus sou normal. É. Ah, você perguntou se eu sou normal? Ah, entendi se era normal isso acontecer. É normal na nossa dimensão. Nós não percebemos. A gente não tem ideia do que caminha aos nossos lados. Não tem noção. Agora, realmente, eu sempre senti um peso lá. Geralmente tem, porque é uma área de grande sofrimento. E naquele peso. E eles vão atrás de consolo. Mas como não encontram, ficam ali. Algumas, principalmente mais antigas, como aquela outra lá de baixo, como é que chama? Aquela que fica no meio da praçona? Perto do... Não, perto da... Não. Não, é aquela perto do Terminal Leste. Eles reformaram lá. Nós fomos uma vez entregar lá umas marmitas. E aí o rapaz foi e filmou. E aí tinha o pessoal deitado, porque ali no horário da noite, né? É muito complicado. Então a gente deixa, só alguns descem. E aí fomos lá, fomos entregar. E na hora que ele foi entregar a marmita para um deles, que estava deitado lá, aí o rapaz que estava no carro estava filmando. Aí foi embora. No outro dia ele veio me mostrar o vídeo. Atrás do rapaz tinha uma forma de sombra que parecia um esqueleto, só que ele tinha uns 4 metros de tamanho, caminhando junto com o rapaz. Quando o rapaz entregou a marmita, ele sumiu. Quando a gente prepara a jantinha que vai levar, a gente não está vibrando ali? Isso. Você não está... Exato. Você está levando o alimento do corpo e da... Quando chegou perto, que ele se avançou em cima do rapaz que estava levando, que ele entregou a marmita com a sacolinha que tinha pão e fruta e a água é fluidificada. Ele simplesmente sumiu. É como se ele fizesse isso. Então vejam que tudo isso está no nosso campo. Imperceptível. Aí eu não sei por que eu não melhoro do meu refluxo. Então vejam. Olha, não se preocupe não, que quando você for para o passe, eu já combinei com os mentores da casa que você vai receber o dobro, só para você ter se colocado à disposição. Não, isso aí você não vai ter mais não. Então veja que o nosso campo energético, mental, espiritual, ele interfere. Nós já trazemos em nós, capítulo 17 do Evangelho, tem lá, um dos seus últimos trechos do Evangelho,
tem uma descrição. Deus já nos basta com tudo o que precisamos. Vírgula. Ele nos dá a consciência e as nossas tendências e inclinações. Caramba! O que isso quer dizer? Que nós já trazemos em nós aquilo que na nossa consciência nos mostra. Opa, não é esse caminho, não é esse. Literalmente alguma coisa aqui atrás vai, né? E as nossas tendências e inclinações mostram. Ah, eu gosto tanto disso. Acabei de almoçar. Mas esse sorvete, esse pudim, aqui, se fosse em Manaus, era o doce de cupuaçu. O que é pudim aqui e mousse, lá é cupuaçu. Doce de cupuaçu. Não sei se vocês já comeram. É tipo uma mousse, só que é feito de cupuaçu com chocolate. E é impossível você sair, porque eles já colocam do lado do caixa. Aí falta aí R$5, me dá um docinho, fecha a nota, e a gente vai dando vazão. Vai dando vazão. Nós vamos retroalimentando as nossas tendências, sem perceber. As nossas tendências e inclinações. Porque a nossa consciência deveria nos redirecionar, como foi dito na oração. A reencarnação. O que nós estamos fazendo aqui? Por que viemos? De onde viemos? E para onde vamos? Quando do lançamento do livro Nosso Lar, o umbral estava lotado. Lotado. Aí hoje, o umbral está vazio. E aonde estão esses espíritos? Reencarnados. Reencarnados. Nós já estamos aqui. Porque quando a gente está falando de mundo de regeneração, o mundo de regeneração já está acontecendo na espiritualidade há muito tempo. Aqui ainda somos nós que estamos emperrando o processo. Porque a gente não muda a vibração. Então, os caminhos de cura do corpo e da alma precisam estar nítidos em cada um de nós, naquilo que nós estamos fazendo. É olhar frontalmente em nós mesmos, no espelho da alma, e observar o que ainda em nós é entrave. Sentimentos, vaidades, orgulhos, raiva, impedimentos que ainda são cristalizados no nosso ego. Porque o ego é a projeção na matéria do nosso espiritual, do nosso eu superior. Mas que aqui ele se infla de tudo aquilo que em volta estimula. E para libertar nós precisamos soltar, despojar. E é muito difícil. Porque nós vivemos um mundo de estímulos. Você liga a televisão, você pega o celular, você vai olhar um Instagram, aí vem aquelas propagandas de restaurante, de não sei o quê, de iFood, aí vem aquelas notícias, e a gente fica estimulando mentalmente e visualmente. A Nete Guimarães relata, em uma de suas palestras, que 5 minutos nós assistindo aqueles programas básicos de violência vão interferir no nosso campo, nas quais as substâncias, os neurotransmissores se bloqueiam, dopamina, endorfina, e aí nós começamos a assimilar aquilo, e para voltar à condição anterior são 5 horas. No mínimo, basta 5 minutos. Aí passa ali e está acontecendo. E nós estamos vivendo isso. Cada vez que nós... Agora vem um alerta. Cada vez que nós estamos multiplicando isso,
Nós precisamos orar pelos que sofrem. Orar por aqueles que estão passando as dificuldades que estão acontecendo agora, lá no Rio Grande do Sul. A gente está passando vídeo, né? E não estimular o sofrimento deles. Porque nós estamos sendo, ao invés de nós estarmos vibrando no amor, na doação, em tudo aquilo que precisa, vamos trabalhar as pessoas para que todos nós possamos vibrar no sentimento maior em oração. Do que alimentar uma dor. Porque quando eu faço isso, eu estou irradiando. Imagina que em volta da Terra tem uma malha, sabe, uma rede? Só que essa rede é de vibração. E tudo que está nesse campo dela vai ser direcionado conforme aquilo que a gente está colocando. Se é sombra, e aí eu vibro, nossa, que coisa, que dor, que sofrimento. Claro, a gente tem que ter de compaixão, mas vamos reverter a compaixão em amor? Em vibração? Em coisas positivas? De sentimentos que possam ser reconfortantes? Faça a doação que precisa, participe do que é necessário, mas vamos viver o Evangelho de Jesus. Então, esses caminhos que nos levam à cura do corpo físico, do espírito, estão aqui dentro de nós, da nossa transformação, da maneira na qual nós vamos observar o que está à nossa volta e sermos refratários ao que não me pertence, ao que eu não quero mais. Eu não quero mais passar por isso. Eu não quero mais cometer esse erro. Eu não quero mais viver esse momento. A gente sabe disso. Um dos orientadores que nos acompanha, ele sempre diz que observe que naquele momento, aquilo que você está percebendo, que tipo de emoção, que reação que você tem, de sentimento que você tem naquele momento, você vai sabendo que você está sintonizado. Não ser desconfortável. E aí, voltando àquele comentário do Evangelho, só para me fechar, porque eu já passei 7 minutos, quando a gente faz o Evangelho, aqueles que estão no nosso campo, que se embrenham em querer causar as dificuldades, quando nós fazemos o Evangelho, o que acontece com o nosso campo, da nossa faixa vibratória? Uma coisa é faixa vibratória, que a gente está nela. A outra é o nosso padrão vibratório. Então, quando aquele que está à nossa volta, tentando nos desviar, quando a gente faz o Evangelho, o que acontece com a nossa faixa? Se eleva. E aí ele quer insistir. Sai da sintonia, mas ele quer insistir. O que ele faz? Quando eu faço o Evangelho, ele começa a receber fluidicamente a assistência. E para ele nos alcançar, ele tem que fazer o quê? E aí o que acontece com ele? Ele é assistido. Ele é assistido, com certeza. Então, vejam que tudo está no nosso campo. Vós sois deuses. Podeis fazer muito mais do que eu faço. Se tiveres a fé do tamanho do grão de mostarda, remove essa montanha. Basta dizer a ela que saia. Então, esses são os caminhos que nós precisamos compreender. Precisamos olhar atentamente no que eu estou, como eu estou me colocando. Tem um amigo em Salvador, que a gente trabalhou junto há muito tempo, lá no Cavaleiros da Luz, Djalma Margolo, e que ele escreveu um livro, Como Preparar a Sua Próxima Encarnação. São 21 tópicos. Olha, eu vou dizer para você, eu não consegui chegar... Se eu conseguir ver um, foi bom. É difícil. Então veja,
que nós estamos fazendo para a nossa próxima, porque esse é o melhor momento que nós estamos vivendo, de mudança, de transformação, de renovação. E aí faça uma pergunta: o que nós queremos para a próxima? Comece agora. Esse é o caminho para que nós possamos, num outro momento, que nós tivermos a oportunidade desse retorno, seja aqui ou seja para o outro planeta, que possamos fazer o melhor de nós, mas conscientes e cientes que tudo está em nós. Que Jesus ilumine, inspire a todos nós e que nos dê a clareza, a lucidez necessária para que, na nossa jornada, nesse caminhar, possamos estar, de alguma forma, perto dele. E se questionem. Nos momentos que a gente estiver difícil, questione. Certo. Questione o que Jesus faria. Então, que ele nos inspire e nos conduza sempre, em todos os momentos.